Vereador, o senhor fala com a gente? Fala com a gente. Estar na linha de frente de acontecimentos como conflitos, violência urbana, esportes radicais, investigações políticas e policiais fazem do jornalismo uma das profissões mais perigosas em todo o planeta. Somente em 2012 foram assassinados no Brasil 5 profissionais, deixando o país em 5º lugar no ranking mundial liderado pela Síria, que está em plena guerra civil. No total, foram registradas 132 mortes no exercício da profissão, de acordo com o Instituto Internacional da Imprensa. A Poliana Oliveira é uma jovem jornalista, mas já conhece de perto o medo. Em 2009, ela fazia cobertura de uma reintegração de posse. A experiência deixou marcas. A gente está no momento da confusão, né? Tem policial, tem confronto, principalmente eu que faço jornalismo policial, sempre dou de cara com essas situações. Já acompanhei tiroteios, prisões. E que tipo de medo é esse que, apesar de tudo, impulsiona aí à frente? É porque não tem como ficar alheio àquela situação. Você vendo mães de família sendo despejadas, spray de pimenta no rosto, então você já sente uma apreensão. E quando é com você, assim, você está no meio daquilo ali, acho que não tem nem muito o que explicar, né? Porque dá um frio na barriga, dá medo e você se sente impotente. Você que vai para lá apenas para cobrir o fato e não interferir naquela situação, você acaba interferindo quando você vira o papel principal. Você é só um coadjuvante e você acaba virando o papel principal daquela história. E nesse caso, como é que consegue controlar o medo e continuar o seu trabalho, independente do que está acontecendo, já que você fica no meio de um fogo cruzado? É respirar fundo, né? A gente aprende que nessa profissão, se não o sangue frio, mas tem que ter aquela calma, controlar as emoções e seguir em diante, porque tem a pauta, tem que levar para a sociedade aquela notícia e driblar esse medo, porque no fundo ele aparece. A gente só tem que tentar controlar. Para o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado, há várias formas de violência contra os profissionais da comunicação. E no Piauí, há características diferentes do que acontece no restante do país. A profissão de jornalista é uma profissão fascinante, mas extremamente difícil, né, de ser exercida. Especialmente em países como o nosso, em que as elites dirigentes ainda guardam aquele ranço autoritário dos anos de chumbo. Então o jornalista frequentemente é vítima de todo tipo de violência. No Brasil, a Federação Nacional de Jornalistas, a FENAGE, divulgou recentemente um relatório que mostra uma curva ascendente e preocupante na violência contra profissionais de comunicação. Recentemente nós tivemos 2 assassinatos de jornalistas, 2 foram assassinados em Minas Gerais. E temos também aqui o caso do jornalista Décio Sá, que foi assassinado pelo crime organizado aqui no vizinho estado do Maranhão, né? Há poucos dias, pouco menos de 3 dias, o jornalista Efrem Ribeiro, repórter Efrem Ribeiro do Jornal Meio Norte, foi vítima de violência praticada por um agente do Estado. E, normalmente, essas ações, quando são praticadas por agentes do Estado, ficam impunes. O jornalista Arimateia Azevedo coleciona processos. Ao todo, são aproximadamente 180 ao longo de 43 anos de trabalho. Além disso, viveu intensamente os riscos da profissão, através de ameaças e até mesmo tentativa de homicídio. Além das tentativas, seja por telefonemas anônimos, e agora estão usando até as redes sociais. Volta e meia aparecem uns anônimos. Quem te sabe? A polícia, inclusive, do Piauí sabe quem são. Também há os que querem reparar a chamada honra, a honra que eles acham que têm, através de processo, seja na vara criminal, buscando naturalmente uma condenação e sendo condenado no mínimo, ou se imagina, seja para me prender, e seja na vara civil. E aí é querer mexer
na sua vida, no seu patrimônio, querer tomar o dinheiro que você tem. Essa situação eu venho sofrendo desde os anos 70. Nos anos 70, no auge da ditadura, eles acenavam com cadeia. A cadeia pura e simples, sem passar pelo processo natural do julgamento, porque era o que se praticava à época. A partir daí é a história do processo. Quando não acenam também com a história da bala, eu mesmo já fui vítima de atentado em várias vezes. Graças a Deus escapei e estou contando essa história. Já invadiram minha casa, já deram tiros na minha casa. Então, são várias as tentativas. E aí, o que você pode fazer? Nada. Certa vez, quando em junho de 99, essa turma ligada ao Correia Lima foi, com a cumplicidade inclusive de gente da mídia, foi lá em casa e praticou esse atentado. Um delegado da Polícia Federal perguntou se eu morava lá, e eu disse que morava. Aí ele disse que eu era o irresponsável. E eu disse que eles é que buscassem prender, aliás, identificar, não identificar porque a gente já sabia quem eram, prender os malfeitores, porque eu não podia, em função disso, sair da única coisa que eu tinha, que era meu pezinho, meu torrãozinho, meu chão onde morar. O último jornalista a perder a vida no Piauí foi o paranaense Donizete Adalto em setembro de 1998. Depois de ser espancado, ele foi morto com 7 tiros neste trecho da Avenida Marechal Castelo Branco. 3 pessoas foram presas, cumpriram parte da pena e hoje estão em liberdade. Acredita-se que o assassinato teve conotação política, mas Donizete já havia feito várias denúncias contra o crime organizado. A Polícia Federal assumiu o caso, mas contra o suposto mandante nada ficou comprovado. 15 anos depois, o crime está próximo de prescrever e terminar na impunidade. Hoje nós não temos nenhuma legislação que trate do exercício da profissão de jornalista no Brasil. A única legislação que nós temos é a CLT, que trata apenas da carga, da jornada de trabalho e da remuneração dessa jornada. A Federação Nacional de Jornalistas está preparando uma cartilha, e vai ser amplamente divulgada, tratando exatamente desses cuidados que se deve ter em relação a determinadas coberturas jornalísticas que podem colocar o profissional em situação de risco. Âncora do programa Conversa Franca, na TV Antena 10, Pedro Alcântara está há 41 anos na profissão. Também foi vítima de processos e tentativas de intimidação. Para ele, fazer jornalismo no Piauí ainda é perigoso, independente da área de atuação. Mas a ameaça é constante. A ameaça ela vem de várias formas. O cara ameaça você na sua cara, sorrindo. Olha, você botou isso assim, cuidado. Sorrindo. Ali é um aviso, é uma ameaça. Tá, aqueles que vêm violentamente para entrar para a redação, para partir para corpo a corpo, né, para questão física. Há outros que usam a arma assintosamente, outros mandam recado. Enfim, a ameaça ela é velada e dela você não escapa. Crimes políticos, somente as pesquisas mostram que no Nordeste são mais comuns de acontecer com jornalistas. Por que você acha que isso é tão intenso na nossa região? É tão difícil assim falar de política? Não, é porque a cultura do Nordeste. São duas culturas. A cultura da corrupção, da valentia e a cultura da vingança. Então, o coronelismo, ele existe ainda. E o coronel não admite que você denuncia os desmandos dele e do seu grupo político. Então, quando o jornalista coloca o dedo na ferida, ele paga com a vida, às vezes. Há aqueles colegas nossos que são mais afoitos, que vão fundo, e aí o coronel não aguenta e manda matar, ele mesmo mata. Isso é uma cultura arraigada no Brasil e com maior ênfase no Nordeste. Efrem Ribeiro faz parte do seleto grupo de profissionais que trabalhou fora do estado para grandes conglomerados de comunicação.
é talvez o jornalista que mais sofreu violência física e moral no Piauí. A última aconteceu há poucos dias, quando foi algemado ao fazer a cobertura do acidente que vitimou a bioquímica Joísa Ribeiro. Ele revela ainda que foi usado como isca durante o combate ao crime organizado comandado pelo coronel Viriato Correia Lima. No meu caso, principalmente porque eu estou presente no local que as pessoas não querem que eu esteja. Seja o local do assassinato, seja o local de um acidente de carro, seja num local que é local de tráfico de drogas. Então, as pessoas loteiam a cidade, dizendo, não é teu lugar aqui. Quando mexe com o poder das pessoas, é assim, no caso do Correia Lima, tinha o poder de matar as pessoas, de fazer chantagem, de promover grandes chacinas, né? Não podia prender o Correia Lima e seu bando, se eles só ameaçassem. Eles tinham que fazer uma ação. Eu nunca tive medo dessas coisas, porque eu passo e não percebo. Só depois que vem me contar, é perigoso, e eu não percebo, não percebo. Mas eu fiquei com medo quando, há pouco tempo, a mamãe ainda estava viva, e botaram, eu já vinha denunciando muito o avanço dos traficantes de crack, e colocaram umas pedras na porta de casa com os galhos. Depois me disseram que era um traficante avisando alguma coisa. Aí eu tive medo, não por mim, mas que a mamãe tinha 97 anos, não tinha mais mobilidade e podiam matar ela, e seria minha culpa. Repórteres cinematográficos e fotojornalistas apontam suas lentes para a notícia. Em alguns casos, ela retorna o olhar em forma de uma bala, rojão, pedra ou qualquer outra forma de agressão física ou moral. Muitos destes profissionais do jornalismo encontram a morte na busca pelo melhor ângulo, pela imagem inédita e surpreendente. É muito arriscado porque você está exposto o tempo todo, não só o repórter como o cinegrafista está exposto, às vezes está até mais exposto, porque às vezes você tem que colher a imagem e você tem que ir em cima, às vezes, para pegar melhor a imagem. Às vezes um repórter fica um pouco mais resguardado, porque trabalha com o texto e a gente trabalha com a imagem. Então, muitas vezes você até esquece que você está correndo perigo para pegar melhor a imagem. Apesar dos riscos e dos salários pouco atrativos, quem decide pela carreira jornalística é um apaixonado pela profissão e não se arrepende pela opção de vida em levar informação onde quer que o público esteja. Mas não me arrependo, eu acho que é uma profissão que tem a sua função, por isso que hoje estão matando tanto no Brasil. Eu tenho 3 profissões, né? Mas eu adoro ser jornalista. Porque o jornalista, ele é a voz do povo. Preste atenção, as pessoas, quando estão em apuros, elas chamam 2 instituições, 2. Chama quem? A polícia e a imprensa. Não é assim que a pessoa... A polícia e a imprensa. E às vezes muito mais a imprensa. Queria saber onde você mora, que eu queria roubar essa casa. Ah, é? Tem um cano na sua cabeça, de lei mesmo, dá altas coronhadas pra você largar de ser tirado. Vereador, o senhor fala com a gente? Fala com a gente. Caramba, tem bastante avião.